Você já reparou que, hoje em dia, basta defender direitos humanos para ser chamado de esquerdista? Que basta acreditar em justiça social para ser acusado de ideológico? Parece loucura, mas é a realidade. E se eu te dissesse que ser progressista não tem nada a ver com um time político, e tudo a ver com uma escolha de vida, a escolha de não naturalizar a desigualdade, de não ignorar a fome alheia, e de construir um amanhã onde ninguém precise ser deixado para trás para que outros avancem. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir o que é ser progressista, de verdade. Vai entender de onde vem esse pensamento, por que ele incomoda tanto, e principalmente como ele se manifesta no Brasil de hoje. Vai se surpreender ao perceber que muitas ideias que já fazem parte da sua vida, como aposentadoria, escola pública ou licença maternidade, só existem porque alguém, um dia, ousou lutar por elas. Ser progressista não é utopia, é memória, é coragem e é estratégia. Então, se você anda cansado dos rótulos vazios e quer finalmente entender o que defendem os progressistas brasileiros, esse conteúdo foi feito para você. Mas já aviso, depois de ouvir tudo, não dá mais para fingir que não entendeu. Porque quando a gente aprende o que está por trás das ideias, a gente começa a enxergar o jogo como ele é. E aí, não tem volta. Preparado? Ninguém acorda um dia e simplesmente decide ser progressista. Esse pensamento é uma construção que atravessa séculos, moldado por revoluções, guerras e sonhos de justiça social. Tudo começou lá atrás, quando o mundo ainda era dividido entre reis e súditos, senhores e servos. Com o Iluminismo, a ideia de que todos têm direitos naturais, como liberdade, igualdade e dignidade, começou a ganhar voz, e essa semente virou raiz. O que é progressismo e de onde ele vem? Vem do inconformismo com a desigualdade e da coragem de imaginar outro mundo possível. À medida que os séculos avançavam, o progresso deixou de ser apenas técnico e virou um ideal de sociedade. A luta contra a escravidão, o voto feminino, a educação pública, a proteção trabalhista, tudo isso foi, em seu tempo, uma ideia absurda, defendida por quem hoje chamamos de progressistas. Não era sobre ser contra o sistema por ser rebelde, mas por entender que o sistema não atendia a todos. E quem olha para o passado com atenção, entende. O que defendem os progressistas brasileiros de hoje não nasceu ontem. Tem sangue, suor, livros queimados e vozes caladas por trás. Curiosamente, o pensamento progressista sempre incomodou os donos do poder. Basta lembrar que as ideias que hoje parecem básicas, como o direito à aposentadoria ou ao voto secreto, foram combatidas ferozmente em suas origens. Isso revela uma verdade incômoda. Todo avanço social começa sendo tratado como ameaça. E é aí que mora o valor de entender essa história. Quem ignora as origens do progressismo corre o risco de cair no conto da neutralidade, quando, na verdade, toda escolha carrega um lado. Ser progressista vai muito além de postar frases de efeito nas redes sociais ou carregar uma bandeira em tempos de eleição. Trata-se de um compromisso contínuo com a construção de um mundo mais justo, onde o outro importa, mesmo quando ele não está na mesma bolha. O que é ser progressista? É enxergar as feridas da sociedade e escolher, todos os dias, fazer algo para curá-las. Não é moda, é postura. Não é rótulo, é prática cotidiana. Por isso, ser progressista não se resume a discursos, mas a atitudes concretas. É apoiar políticas públicas que favoreçam a equidade, defender o direito à educação, saúde e cultura como pilares de cidadania. Pode ser escolher uma leitura como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, ou apoiar coletivos locais que cuidam da periferia. Quem entende o que defendem os progressistas brasileiros sabe que é uma estrada longa, muitas vezes solitária, mas cheia de propósito. E esse propósito carrega um chamado: não deixar ninguém para trás. A essência progressista está em transformar empatia em ação. É olhar para quem vive na margem e não ver um número, mas uma vida com nome, história e potencial. É muitas vezes remar contra a maré do egoísmo cotidiano e bancar, com coragem,
a ideia de que ninguém vence sozinho. Um exemplo simples? Quando alguém defende transporte público de qualidade, não está pedindo um favor. Está exigindo o mínimo para garantir mobilidade e dignidade. E é nessa busca pelo mínimo que se constrói o máximo de uma sociedade. Quem luta por um Brasil mais justo acredita que dignidade não é luxo, é direito. Não se trata de criar privilégios para uns, mas de corrigir os privilégios que alguns já têm há séculos. O que defendem os progressistas brasileiros é simples de entender, embora difícil de colocar em prática. Saúde pública que funcione, educação de qualidade para todos, moradia digna, comida no prato e oportunidade real de ascensão. Parece óbvio? Pois é. Mas ainda estamos longe de garantir isso como base. A pessoa progressista acredita que nenhuma transformação coletiva nasce da indiferença. Por isso defende políticas que reduzam desigualdades, como a taxação de grandes fortunas ou a reforma agrária. Essas ideias incomodam quem confunde justiça com vingança ou igualdade com perda. Mas veja só, não é sobre nivelar por baixo, e sim sobre erguer quem está no fundo. O pensamento progressista é de esquerda ou de direita? Talvez a pergunta certa seja: ele é do lado da dignidade. E antes que digam que é só utopia, basta olhar para o que já foi conquistado. O SUS, por exemplo, é uma das maiores estruturas públicas de saúde do mundo e salva milhões todos os anos. Quem luta por esse Brasil acredita que políticas públicas fortes não são gasto, são investimento. E mais, acredita que um país que ignora suas periferias está cavando o próprio colapso. Um horizonte para quem não quer deixar ninguém para trás precisa ser mais do que um sonho. Tem que ser um plano. No Brasil de hoje, parece que tudo virou briga de torcida. Ou você está de um lado, ou do outro. Mas será que é mesmo assim? O pensamento progressista é de esquerda ou de direita? A resposta exige mais nuance do que as redes sociais gostam de oferecer. Ser progressista não é sobre time político, e sim sobre valores. É querer avanço com justiça, progresso com humanidade, crescimento que não sacrifique os mais vulneráveis. Isso não deveria ser uma bandeira de um só lado, mas virou. A polarização criou uma falsa impressão, a de que defender direitos humanos é coisa de comunista, ou que apoiar políticas sociais é sinônimo de ideologia. Mas quem estuda um pouco mais percebe que progressismo já foi defendido por setores amplos, inclusive liberais democráticos. Quer um exemplo? Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, implementou medidas progressistas e capitalistas ao mesmo tempo, como o New Deal, que salvou o país da depressão. Ou seja, nem tudo é 8 ou 80. No Brasil, no entanto, a extrema-direita conseguiu colar o rótulo esquerdista em tudo que se opõe à barbárie. E assim, muita gente passou a ter vergonha de dizer que acredita na justiça social. Mas veja, o que é ser progressista, se não lutar por políticas que melhorem a vida de todos, inclusive de quem não tem voz? Não se trata de agradar partidos, mas de assumir uma postura ética diante da vida. O desafio é descolar o progressismo da caricatura, e isso nos leva direto ao que realmente está em jogo. Um horizonte para quem não quer deixar ninguém para trás começa na escolha de enxergar o outro como parte do mesmo barco. Não adianta construir um futuro onde só alguns cabem. Isso não é progresso, é privilégio reciclado. O verdadeiro progresso é aquele que distribui pontes, não muros. É garantir que a favela tenha acesso ao mesmo saneamento que o bairro nobre, que a criança da periferia estude com dignidade como a do centro. Ser progressista é apostar nesse futuro sem medo de parecer ingênuo. O pensamento progressista entende que uma sociedade só é forte quando seus alicerces são firmes, e esses alicerces são feitos de inclusão. Sabe aquela história de quem quer corre atrás? Funciona, quando todos largam do mesmo ponto. Mas se uns nascem com pista asfaltada e outros já com pedras no caminho, quem vai alcançar quem? Por isso, políticas de reparação, cotas, acesso à cultura e renda básica não são esmolas. São ferramentas para equilibrar o jogo.
É isso que defendem os progressistas brasileiros. E aqui vem o ponto central. Esse futuro só vai existir se a gente construir junto. Não adianta esperar que políticos resolvam tudo. A mudança começa na nossa forma de consumir, votar, falar, ensinar, ouvir. Quer um exemplo? Apoiar uma empresa que respeita o meio ambiente e os trabalhadores já é um ato político. Ler autores como Djamila Ribeiro, Ailton Krenak ou Milton Santos é se armar de conhecimento para agir. O que é ser progressista? É acreditar que o futuro não é dado, é conquistado, passo a passo. Agora que você entendeu as raízes, os valores e as batalhas do pensamento progressista, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai arquivar na gaveta das ideias bonitas ou vai transformar isso em atitude? Porque ser progressista não é sobre levantar bandeira, é sobre baixar o olhar e enxergar quem está ao seu lado, ou atrás, esperando uma chance de alcançar. Você já parou para pensar se suas escolhas diárias ajudam a construir o país que você sonha? Você se vê nesse horizonte que não deixa ninguém para trás? Ou ainda está tentando entender de que lado está, quando talvez a pergunta mais honesta seja: de que lado deveria estar? O mundo não muda com discursos bonitos. Ele muda com gente comum que decide agir com consciência. Se esse conteúdo te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente nessa jornada por um Brasil mais justo, mais humano e mais esperançoso. Porque o futuro não se assiste de camarote. Ele se constrói com as mãos, o coração e principalmente com escolhas.